Bom dia a todos, dando sequência ao nosso trabalho de oração pelo Brasil, no nosso grupo de oração Ismael. Hoje a gente vai trabalhar com um tema que diz respeito a aspectos relacionados novamente, diretamente também, com a pandemia do coronavírus, e que é exatamente a questão da situação econômica, os efeitos colaterais dessa pandemia. E nesse vídeo eu resolvi falar um pouquinho também sobre os resultados das orações, trabalhos de oração que aconteceram, alguns exemplos, e os resultados que eles tiveram, para mostrar, reforçar a importância e realmente a qualidade, os resultados que ocorrem a partir do momento em que grupos de pessoas se reúnem para orar. Então, vai ser um exemplo relacionado a uma questão que poderia ter desencadeado uma guerra, o primeiro exemplo. O segundo será relacionado com a questão de cura física, e o terceiro com impactos sociais mesmo, com reduções de crimes e tudo mais. Vamos dar início aqui. Vamos ao primeiro caso. Esse relato está no livro do Greg Braden, do Efeito Isaías. Já na introdução, ele traz essa história interessante aqui para a gente. No dia 13 de novembro de 1998, uma oração em massa foi feita em escala mundial. Ligados por meio de uma comunidade global, a internet, vários milhares de pessoas optaram pela paz por meio de uma prece coletiva, cuidadosamente sincronizada com momentos precisos durante a noite. Depois de 30 minutos de ataque aéreo, o presidente dos Estados Unidos, ao receber uma carta dos oficiais iraquianos, afirmando que eles iriam cooperar a partir de então com a inspeção de arma, deu uma ordem extraordinária às forças norte-americanas para que abortassem a missão. Foi uma situação lá no Oriente Médio, na questão do Iraque, que já há meses estava se recusando a ser submetido à inspeção em relação à produção de armas. Então as forças ocidentais já tinham deliberado para atacar, porque naquela data venceria o prazo. E o ataque até chegou a se iniciar conforme relatado aí. Mas um grupo de pessoas se reuniu em massa, fez a oração e, de repente, como se fosse algo absolutamente inesperado, o Iraque aceitou se sujeitar às regras, coisa que não estava aceitando há meses. Então foi uma consequência, um resultado interessantíssimo, em escala global, de prece feita por milhares de pessoas, como foi colocado aí, resultando então na paz, porque os bombardeios não prosseguiram e a situação acabou que foi resolvida apenas na via diplomática. O segundo relato aqui, nós vamos trazer a respeito de uma senhora que mora em Los Angeles. Ela conta a respeito da gestação e de todos os padecimentos que acompanharam essa gestação. Vamos iniciar o relato aqui e na sequência eu prossigo a explicar. Prossigo a relatar e mostrar para vocês como é que essa história se desenvolveu. Ela diz assim: depois de meses sentindo dores e náuseas tão fortes que eu não conseguia fazer refeições e recebia só alimentação intravenosa, tive a sensação mais estranha de todas, uma completa ausência de náusea e dor. 2 dias depois, ainda me sentia bem. Liguei para o pastor Jack e contei tudo o que havia acontecido. Aí o relato prossegue, Aí o pastor perguntou para ela: a que horas aconteceu isso no domingo à noite? Ela respondeu: aproximadamente às 18 horas e 30 minutos. Aí o pastor retoma a palavra, e diz: essa foi a hora que toda a congregação estava orando por você no culto de domingo à noite, explicou ele com a voz cheia de alegria. Então a senhora, que é a Stormy ou Marcia, conclui: por causa dessa experiência, pude enxergar que o poder de uma igreja que ora é uma força formidável com possibilidades ilimitadas. Um exemplo, então, de uma igreja evangélica lá dos Estados Unidos. Essa senhora já tinha meses sofrendo dessas dores e náuseas, não conseguia nem se alimentar direito, como foi relatado aí, E quando a igreja se reuniu para orar em favor da saúde dela, aconteceu então dessas dores passarem, o que demonstra
a força magnética da oração. Isso a gente já vem explicando ao longo de outros vídeos, como o vídeo do Marcos Paulo gravou, também traz o mesmo relato. É só para a gente ter mais um reforço aí, mais um exemplo concreto de como a oração realmente ela intervém e dá resultados espetaculares. Prosseguindo então para mais um relato aqui. Esse já é mais genérico, mas também é muito interessante. Também agora do Greg Braden de novo, na página 203 do livro O Efeito Isaías. Estudos realizados em 1972 mostraram que 24 cidades dos Estados Unidos, com população de mais de 10 mil habitantes, revelavam uma redução estatisticamente mensurável na criminalidade quando 1%, ou seja, 100 pessoas para cada população de 10 mil, da população participava de algum tipo de meditação ou oração. Então vejam, 1% já dava resultado, impactando na redução de crimes, na redução de acidentes de trânsito, na redução de diversas ocorrências policiais. Por quê? Porque é o efeito coletivo da prece. Como a gente já mostrou aqui, né, a questão associada à vontade, o sentimento e o pensamento, quando formam um campo de ressonância grande, aumentado pela quantidade de pessoas que estão orando e pela qualidade que elas imprimem às suas preces, as forças intercessórias do alto são acionadas e intervêm diretamente dentro daquilo que é possível intervir para poder alterar a realidade. Né? Muito importante a gente ter essas lembranças para podermos nos motivar e principalmente prosseguir com a nossa dedicação e que o grupo possa cada vez mais, se possível, inclusive até aumentar, para que a gente consiga trabalhar esses temas relacionados ao coronavírus em nível nacional e mundial, minimizando os impactos dentro daquilo que for possível, produzindo assim aquilo que o Greg chama de efeito Isaías com a maior qualidade. E para concluir, de novo com o André Luiz dos Mensageiros, né? Aquilo que a gente já vinha falando, conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Dessa comunhão gera o influxo magnético, resultando assim na intervenção do alto em favor das nossas rogativas. E aí a gente consegue, então, os resultados, como esses casos que eu acabei de apresentar. Por fim, vamos ao mantra de hoje. Novamente a gente vai abordar a prece do João de Deus, que é uma prece muito bonita, e tem vários mantras que nós podemos utilizar para os trabalhos diversos, né? Também no livro Antologia da Criança, como foi no domingo passado. O mantra será: Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Pessoal, esse era o recado da manhã de hoje que eu tinha para passar para vocês. E vamos então continuar estudando, continuar orando, para que a gente possa obter, da forma mais adequada, resultados também, como foram mostrados ao longo da exposição desse vídeo, e que sirva de motivação para que continuemos sempre o nosso trabalho unidos ao alto sob as bênçãos de Jesus, Maria, Ismael e os demais mentores. Então, muito obrigado, boa semana e bom domingo a todos.